E se eu te dissesse que existem 7 versículos na Bíblia que são sinais claros de que uma bênção financeira está prestes a chegar na sua vida? Versículos que Deus usa para preparar seu coração antes de abrir as portas da prosperidade? Não estou falando de promessas vazias ou teologia superficial. Estou falando de revelações específicas que precedem transformações financeiras reais na vida dos filhos de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Hoje vamos descobrir juntos esses 7 versículos poderosos que funcionam como um termômetro espiritual das bênçãos financeiras que estão a caminho. E olha, não se trata daquela teologia da prosperidade superficial que você vê por aí. Estamos falando de princípios bíblicos sólidos, de versículos que o próprio Espírito Santo usa para nos preparar antes de derramar a abundância em nossas vidas. Durante anos de ministério, tenho observado um padrão fascinante. Sempre, sem exceção, antes de Deus abrir as torneiras financeiras na vida de alguém, Ele começa a destacar versículos específicos. É como se fosse um código divino, uma linguagem que apenas aqueles com ouvidos espirituais conseguem decifrar. Você vai descobrir quais são esses versículos e, mais importante ainda, como reconhecer quando eles estão se manifestando na sua vida. Fique comigo até o final, porque o versículo número 7 vai literalmente mudar sua perspectiva sobre o timing de Deus. É um versículo que poucos pastores ensinam, mas que revela o momento exato em que as bênçãos se materializam. O primeiro sinal da provisão divina chegando está em Filipenses 4, versículo 19, onde Paulo declara com autoridade: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Mas aqui está o segredo que muitos não percebem. Quando este versículo começa a ecoar constantemente em seu coração, quando você acorda pensando nele, quando ele aparece em pregações, em conversas, em estudos bíblicos, isso não é coincidência. É Deus preparando sua mente para receber aquilo que Ele já preparou. Eu me lembro de uma irmã da igreja que por 3 meses consecutivos não conseguia parar de meditar neste versículo. Ela estava desempregada há quase 1 ano, com contas acumuladas, mas algo dentro dela dizia que uma mudança estava vindo. No 4º mês, ela recebeu não apenas uma, mas 3 propostas de emprego no mesmo dia, todas com salários superiores ao que ela ganhava antes. Coincidência? Absolutamente não. Era Deus cumprindo o que Ele havia plantado no coração dela através da sua palavra. O segundo versículo que sinaliza bênçãos financeiras se aproximando está em Malaquias 3, versículo 10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos resulte a maior abastança." Prestem atenção na expressão abrir as janelas do céu. Isso não é uma metáfora qualquer. Quando Deus está prestes a abrir essas janelas celestiais na sua vida, você começa a notar oportunidades aparecendo do nada. Conversas casuais que se transformam em ofertas de negócios. Pessoas que você não via há anos entrando em contato com propostas. Ideias inovadoras surgindo na sua mente durante a oração. São as janelas do céu se entreabrindo antes do derramamento total. O terceiro versículo é profundo e está em Deuteronômio 8, versículo 18. "Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder." Aqui está uma revelação poderosa. Quando Deus está preparando uma bênção financeira para você, Ele primeiro desperta habilidades que estavam dormentes. Você, de repente, descobre que tem talento para algo que nunca imaginou, ou redescobre paixões antigas que agora fazem sentido financeiro. Conheço um irmão que era contador há 20 anos,
mas sempre teve paixão por fotografia. Um dia este versículo começou a martelar em sua mente durante as orações matinais. Ele decidiu investir em equipamentos fotográficos, mesmo contra a lógica financeira do momento. Em menos de 6 meses, sua renda com fotografia superou seu salário de contador. Hoje ele tem um estúdio próspero e emprega outras pessoas. Deus havia dado a ele força para adquirir poder, mas primeiro plantou essa revelação através da sua palavra. Mas esses são apenas os primeiros sinais. Existe um versículo específico que aparece quando a bênção está literalmente batendo à sua porta, quando a manifestação está tão próxima que você quase pode tocá-la. O quarto versículo que revela bênçãos financeiras iminentes está em 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. A palavra-chave aqui é multiplicará. Quando Deus está prestes a multiplicar suas finanças, Ele primeiro planta esta promessa no seu espírito. O fenômeno da multiplicação sobrenatural é real e identificável. Você investe R$100 e de alguma forma colhe 500. Você planta uma ideia e ela se transforma em múltiplas fontes de renda. Você abençoa alguém com 10 e recebe de volta 100 de lugares totalmente inesperados. Mas antes dessa multiplicação acontecer, este versículo começa a queimar no seu coração como uma promessa viva. O quinto versículo é um dos meus favoritos e está em Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo desgosto. Aqui está uma distinção crucial que poucos entendem. Existe riqueza com bênção e riqueza sem bênção. A riqueza sem bênção traz ansiedade, compromete relacionamentos, causa insônia, gera conflitos familiares. Quando este versículo se torna frequente na sua vida devocional, Deus está sinalizando que a prosperidade que virá será diferente. Será uma prosperidade que traz paz, que fortalece relacionamentos, que permite dormir tranquilo, que glorifica o nome do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: prepare-se, porque a riqueza que estou preparando para você não destruirá sua alma, mas edificará seu caráter. O sexto versículo é um dos meus favoritos e está em Provérbios 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A expressão "o meu cálice transborda" não é poética, é profética. Quando Deus está prestes a fazer suas bênçãos transbordarem, este versículo se torna uma melodia constante no seu espírito. Transbordamento significa que não apenas suas necessidades serão supridas, mas que haverá excesso para abençoar outros. Você não apenas pagará suas contas, mas terá para investir no reino. Não apenas comerá, mas alimentará outros. Não apenas se vestirá, mas vestirá quem está nu. O transbordamento é o sinal de que Deus confia em você com a abundância, porque sabe que você será um canal, não um lago estagnado. Esses 6 versículos são poderosos e reveladores. Mas existe um 7º versículo, um que muitos pastores não ensinam porque ele toca numa questão delicada: o timing exato de Deus. É um versículo que revela não apenas que a bênção vem, mas quando ela vem. O 7º e mais poderoso versículo está em Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Este versículo é revolucionário, porque revela que Deus tem um tempo determinado para cada bênção na sua vida, incluindo as financeiras. Quando este versículo começa a ressoar no seu espírito, Deus está dizendo que você entrou na antessala do milagre.
O tempo determinado não é algo vago, é específico no calendário celestial. E existe uma inquietação santa que toma conta de você quando este tempo se aproxima. Você sente que algo está mudando, mesmo que as circunstâncias ainda não mostrem. Mas como reconhecer quando é o tempo determinado? Existem sinais específicos que precedem essa manifestação. Primeiro, uma inquietação espiritual. Você não consegue mais aceitar a situação atual como permanente. Segundo, sonhos proféticos se tornam mais frequentes e vívidos. Terceiro, confirmações chegam através de pessoas que nem sabem da sua situação. Quarto, oportunidades começam a se alinhar de forma sobrenatural, como se uma mão invisível estivesse movendo as peças do tabuleiro. Vamos orar juntos agora para que Deus abra seus olhos espirituais para reconhecer esses sinais. Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor desperte nossa sensibilidade espiritual, que possamos reconhecer sua voz através da sua palavra, que quando o Senhor plantar esses versículos no nosso coração, tenhamos sabedoria para entender que são sinais das bênçãos que estão chegando. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e prepara nosso coração para receber tudo aquilo que já preparaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulando rapidamente, os 7 versículos que revelam bênçãos financeiras chegando são Filipenses 4:19 sobre a provisão divina, Malaquias 3:10 sobre as janelas abertas, Deuteronômio 8:18 sobre o poder para adquirir riquezas, 2 Coríntios 9:10 sobre a multiplicação, Provérbios 10:22 sobre a riqueza sem desgosto, Salmos 23:5 sobre o transbordamento e Abacuque 2:3 sobre o tempo determinado. Se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais manifestos na sua vida recentemente, sua bênção financeira não está apenas chegando, ela está batendo na porta. Deixe "recebo" nos comentários se você teve essa confirmação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa revelação, porque talvez seja exatamente o que Deus quer usar para preparar o coração dessa pessoa. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais revelações bíblicas como esta. Mas deixe eu fazer uma pergunta que vai mexer com você. Você sabe qual é a única coisa que pode bloquear essas bênçãos mesmo quando todos os sinais estão presentes? No próximo vídeo, vou revelar os 5 bloqueios espirituais que impedem as bênçãos financeiras, mesmo quando você tem fé. Não perca, porque pode ser exatamente o que está impedindo seu milagre de se manifestar.